Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a Física por Cavallari. Para quem não me conhece, meu nome é Micael Cavallari de Oliveira e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso, né? Resolver alguns problemas relacionados ao gráfico de movimento uniformemente variado, beleza? Eu acredito que, né, com isso a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente viu nas aulas passadas, né? Nas duas aulas passadas. E aí a gente consegue ter uma noção melhor, né, do como você trabalha analisando os gráficos, beleza? Então vamos lá, vamos sem enrolação, let's go. Primeiro probleminha aqui, né, um probleminha um tanto quanto geral, onde você tem que ter a noção, né, do que é a velocidade, né, dentro de um gráfico da posição em relação ao tempo. Então vamos lá. Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Sua posição em função do tempo está representada neste gráfico. Beleza, tem lá, né, uma função toda doida, mas tudo bem. Sejam VP, VQ e VR os módulos das velocidades do carro, respectivamente nos pontos P, Q e R, indicados nesse gráfico. Então, beleza. Então ele tem lá, né, tipo, ele quer a velocidade, né, ele dá que a velocidade nesse ponto P é VP, nesse ponto Q é VQ e nesse ponto R é VR. Beleza. Com base nessas informações, é correto afirmar que então ele quer ver qual que é a relação entre as três velocidades, né? Qual que é a maior ou qual que seria igual, mas nesse caso é qual que é a maior, menor, né? Então vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente analisa um gráfico, né, de posição em relação ao tempo, qual que é? Então a gente tem a posição em relação ao tempo. Qual que é a propriedade básica que a gente tem para analisar esse gráfico? É que a velocidade ela é igual a numericamente a tangente de θ, né? Em outras palavras, eu posso dizer então que a velocidade ela é uma taxa, né, da variação da posição em relação ao tempo, ok? Pensando em derivadas, então aí a gente tem a tangente. Então várias retas tangentes estão passando por essa função, que eu vou chamar aqui de f de x, né? Na verdade, de posição, né? Então, S em função de t, né? E beleza. Então esse seria o nosso gráfico, um gráfico doidinho aí. Mas beleza, ele quer a relação então, né, entre essas três velocidades. Bom, o que a gente consegue perceber aqui, né? A gente vai olhar para a inclinação da reta, né, que é uma propriedade que eu falei para vocês quando a gente estudou tanto o movimento uniforme, gráficos do movimento uniforme, como também quando a gente estudou gráficos do movimento uniformemente variado. Então, quando a gente olha essa tangente, né? Então, sei lá. Então, isso aqui tem um certo ângulo, né? Vou pegar aqui. Aqui tem um certo ângulo que eu vou chamar de θ. Quando eu olho para essa tangente aqui, vou até fazer de outra cor, a gente tem esse camarada aqui, né? Que aí tem um certo ângulo alfa. E quando a gente olha para a tangente desse outro ângulo, isso aqui é zero, tá? Então isso aqui é zero. Bom, o que isso implica, né? Implica no seguinte, pessoal, que VQ com certeza é a menor das velocidades, né? Que é nula. Então a gente consegue perceber o seguinte: VQ é igual a zero, porque a sua tangente é zero, né? Então velocidade ela é igual numericamente à tangente do ângulo, né? Aquele ângulo é zero. Isso aqui vai ser zero, beleza? Então, show de bola. Então VQ é zero, então já é a menor das velocidades. Então a alternativa D não pode ser, nem a alternativa B, ok? Ok, então. Então, essa aqui tá certa, né? Agora vamos analisar o ângulo θ com relação a alfa, né? Se a gente olha para esse ângulo θ, né? Então, se a gente olha para esse cara aqui, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que se você olha para a inclinação no ponto P
é maior, né? Então, o que isso implica? Que alfa é maior que θ. Então, a tangente de alfa, ela é maior que a tangente de θ. Mas quem que é essas tangentes, né? É a velocidade, né? Ela é a velocidade. Então, a velocidade em alfa, que é esse cara aqui, Vp, é maior que Vq, ou que Vr, né? Que Vr. Beleza? Apenas olhando para sua inclinação, né? Quanto maior for a inclinação, mais rápido a posição está variando em relação ao tempo, né? Então, essa é a ideia. Então, para finalizar, então, a gente tem o seguinte, que VQ é menor que VR, que por sua vez é menor que VP. Beleza? A única alternativa que representa isso aqui é a alternativa C, né? Então, a alternativa C é a correta. Ok? Então, aqui você tem que ter atenção do quê? De você olhar para a inclinação. Ok? Show de bola, então. Show. Então, vamos lá. Próxima questão. PUC Minas Gerais. Um corpo se move em trajetória retilínea durante 2 segundos, como gráfico abaixo. Beleza. Então, tem aqui, né, o gráfico da velocidade variando nesses 2 segundos, né? Beleza. Ao final do movimento, né, aí, né, análise e as afirmativas a seguir. Primeira, ao final do movimento, o corpo terá percorrido 25 metros. Ok, então a primeira propriedade que a gente tem para um gráfico de velocidade em função do tempo, qual que é? É a área, né? A área era igual numericamente à distância, né, percorrida ou o valor, né, da variação do espaço, né? Então a gente tem a variação do deslocamento aqui, né? Então você tem o deslocamento ou distância percorrida. Tem claro que são duas definições diferentes, né? Distância percorrida você olha para os módulos e aí o espaço já é um pouquinho diferente. Você tem que olhar como valor puro, né? Então se tivesse parte negativa, teria que levar em conta a parte negativa, né? E não simplesmente apenas somar, como seria no caso da distância percorrida. Então beleza. Então a área é igual numericamente à variação do espaço, né? Do espaço percorrido. Então a gente tem o seguinte: a gente calcula essa área e essa área, né? Essa área aqui a gente pode dividir em duas, né? E aí, então beleza. Isso aqui vale 10. Então, para a primeira afirmação, né? A gente tem que a área é igual a ΔS. Isso aqui vai ser o que? A1 mais A2 mais A3. Então, ΔS é igual. Quem que é A1? A1 é esse cara aqui, né? Deixa eu fazer de outra cor. Então, A1 é esse cara. Beleza. A1 vai ser 10, né? Base vezes altura. Né? No caso, como não chega a ser um quadrado, né? Então é 10 vezes a altura, então vai ser ou 10 vezes 1, né? Que é 10. Mais, mesma coisa aqui vale 1, né? E aqui vale 10. Então, mais 10. Mais a área do triângulo, né? Base vezes altura. A base vale 1, né? E a altura vale 10. Dividido por 2, 5. Então, isso aqui vale 25. 25 o quê? 25 metros, né? Metros. Então, a primeira afirmativa aqui, ela está correta, beleza? Ela está correta. Basta você fazer a área, né? A área aqui e a área aqui. E aí matou o problema. A segunda afirmativa. Sua velocidade final é 40 metros por segundo e a velocidade média no percurso foi de 25 metros por segundo. Cara, sua velocidade final, né, que é quando ele chega nesse ponto, vale quanto? Vale 20, né? Então é falsa. Falso. E a terceira, a aceleração entre t igual a 1 e t igual a 2 foi de... Como que a gente faz esse cálculo, né? Da aceleração. Vou apagar aqui. A gente tem esse ângulo, certo? Que é o ângulo θ. Né? Então, a tangente de θ, nesse caso, pra gente, vai ser o que? A aceleração.
né? Para o gráfico, velocidade em relação ao tempo, ok? Porque a aceleração é a taxa com que a velocidade está variando, né? Com relação ao tempo. É diferente do que acontece lá na posição em relação ao tempo. Então, para esse caso, ok. Então, para esse caso, a gente tem essa relação aqui. E mais forte ainda é o que? É que é constante, né? Isso aqui é constante. Como a gente pode perceber aqui, vai passando o tempo, vai mantendo esse θ, né? Não altera. Ok. O que a gente pode perceber, então? É só fazer essa tangente, né? Tangente de θ vai ser 10 dividido por 1, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Que isso aqui, né, na verdade, é a nossa velocidade, beleza? Que velocidade, tô louco. É a aceleração. Beleza, pessoal? Então é 10 metros por segundo ao quadrado. É só fazer a tangente desse cara aqui. Quem que é a tangente desse cara? É esse comprimento, né? Então é esse cara aqui. É a variação dessa velocidade. Por quê? A aceleração ela é igual à aceleração média para esse caso onde o movimento é uniformemente acelerado. Isso aqui nada mais é do que ΔV sobre ΔT. Beleza, quem que é V final? É 20. Quem que é o V que começa mudando, né? Esse cara aqui, que é 10. Ele chega em 20 em quanto tempo? 2 segundos. Ele está com 10 metros por segundo em quanto tempo? 1 segundo. E aí fica 10 por 1, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Que aí é essa a resposta. Então, essa aqui está correta, né? Portanto, a gente tem como resposta a 1 e a 3, né? Então, 1 e 3 estão corretas. A alternativa aí. Beleza? A alternativa é. Tranquilo, pessoal. Bem de boa a ideia, né? São exercícios, trouxe aqui uns exercícios mais aplicados, né? Pra gente ver, né, o que está acontecendo. E o que mais que dá para brincar com isso aqui? Dá para você também, né, explorar qual que é essa função horária da velocidade, né? Recomendo fazer isso. Faça isso. Qual que é essa função horária da velocidade? O que mais? A velocidade aqui é constante, né? Você consegue determinar quem que é a variação da posição em relação ao tempo. Com esse cara aqui também, né? Com esse cara aqui também. E aí você vai brincando e você consegue chegar na resposta, né? Você consegue ver. Mas é isso. Essa questão aqui, então, foi-se. Próxima questão, a questãozinha aí da FUVEST. A figura representa o gráfico espaço-tempo do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial v0, na superfície de um planeta. Beleza. Planeta aleatório, né? Então vamos lá. Qual é o valor da aceleração da gravidade na superfície do planeta? Vamos lá então, vamos começar a brincar. Vamos perceber o seguinte. Existem alguns pontos aqui que a gente consegue identificar, né? Por exemplo, deixa eu pegar outra cor aqui. Esse ponto aqui é um ponto de interesse. E esse ponto aqui é um outro ponto de interesse. Claro que tem outros, né? Lembrando que a parábola aqui ela é simétrica, então esse ponto aqui é a mesma coisa que esse, né? Então, beleza. Mas qual que é a ideia aqui? A gente vai usar esses dois pontos para quê? Para determinar quem que é a aceleração, tá? A aceleração da gravidade, né? Quando fala de aceleração da gravidade, deixa eu já mudar a cor aqui. A gente tem o seguinte, que a aceleração da gravidade, que é g, ela é igual a menos a aceleração. Na verdade, né, essa aceleração eu sei que ela é negativa, tá? Eu sei que o meu resultado, quando eu fizer, vai dar uma aceleração, vai dar negativa. Só que como é a aceleração da gravidade, eu quero um módulo dela, beleza? E aí, porque como é um vetor, então eu estou me interessando apenas no módulo dela. E aí eu vou considerar apenas a parte positiva, né? Eu vou considerar ele como um valor positivo. Beleza? Então como que eu vou fazer isso? Eu posso definir então que a aceleração ela é igual a menos g, tá? Isso em termos, em termos normais, né? Mas a ideia é a seguinte, é a gente pensar nesses pontos. Então vamos lá.
Aqui eu sei que vale 9, aqui eu sei que vale 5. Cada quadradinho desse aqui, né, vale 1, né? 1, 2, por isso que tem 2 aqui. Então, cada quadradinho desse vale 1, né? 1 metro. Então, aqui a gente tem 5 metros, aqui a gente tem 9, por aí vai. Como que a gente resolve isso? Montando a função horária da velocidade, da posição. Da posição. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente tem S de 1 igual a 5. Só que eu sei que a função horária da posição é dada por S de t igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, né? Então, S de 1 é ser igual a 5. Isso implica, então, que 5 é igual a S0. Quem que é S0? É esse cara aqui, né? S0 é igual a 0. Ok? Então, vai ser 0 mais V0 vezes o tempo, que é 1, mais a aceleração, que eu não conheço, dividido por 2, vezes o tempo, que é 1 ao quadrado. Então, essa seria a nossa primeira equação, né? Nossa primeira equação. A segunda seria quem? Seria esse ponto aqui, né? Que é quando o meu tempo está em 3 segundos. Então, seria S de 3 igual a 9. Isso implica que 9 é igual a V0 vezes 3 mais A sobre 2 vezes 9. Tudo bem? Ah, porque A sobre 2 vezes, porque vezes 9? Porque é 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Tranquilo. Eu vou dividir essa expressão toda, ambos os lados, por 3. Beleza? Vou dividir ambos os lados por 3, então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 3, 1 e 3 aqui. Ok? E aí a gente tem a segunda expressão. Beleza? E agora, Michael, o que nós vai fazer, né? Bom, eu vou pegar a primeira expressão e vou tentar encaixar na segunda. Só de que forma, né? Isolando V0. Ou eu posso simplesmente multiplicar a primeira expressão por menos e somar as duas expressões. Então, tanto faz. Tem várias formas de resolver. Eu vou simplesmente isolar V0 da primeira, ok? Então, vou isolar da expressão 1, temos V0 igual a 5 menos A sobre 2. Beleza? A gente tem esse cara aqui. Ok, então eu vou encaixar esse cara agora. Eu vou pegar esse cara e vou substituir nesse camarada aqui. E aí a gente vai obter o seguinte. Vamos obter o seguinte. 3 é igual a 5 menos A sobre 2 mais 3 sobre 2A. Ok? Beleza. 3 menos 5, né? Vou subtrair ambos os lados por 5. Então vai ficar 3 menos 5 menos 2. É igual. 3 sobre 2A menos A sobre 2 é igual a A, ok? Igual a A. Então, portanto, a aceleração ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, Micael, faz sentido ser negativo? Claro que faz. Por quê? Porque a parábola vai ter concavidade para baixo, né? Então, eu substituindo aqui, eu ficaria com o seguinte. Menos, eu teria, né? Menos t quadrado. Tudo bem? Menos t quadrado. Porque vai ficar 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, né? Então ficaria negativo, então ok, faz sentido. Ah, mas a gravidade, ela tem que ser expressa, porque a gravidade é um vetor, né? Então a gente vai pensar no módulo dela, tudo bem? Então, lembrando dessa ideia, né? Então vai ficar menos 2 igual a menos g. E isso aqui, então, g é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, ok? A gravidade ela é positiva, tá?
Ok, então. Show de bola. Então a gravidade vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, né, ele pede o quê? Qual o valor da velocidade inicial? Basta eu substituir aqui, né? Quem que eu substituo? Eu substituo A. Quem que é A? A é menos 2, ok? Então vai ficar V0 igual a 5 menos, nesse caso, né? Menos com menos fica mais, né? Mais 1, que é igual a 6 metros por segundo. Então essa velocidade inicial, ela é 6 metros por segundo. E aí a gente substitui aqui e aqui vale zero. Então, se eu quisesse, por exemplo, a minha função, né? Se eu quisesse meu s de t, então meu s de t seria nada mais do que 6t menos t quadrado. Ok? Essas, então, são as duas respostas, tanto para A quanto para B. Beleza. Tem outras formas de resolver, acredito eu. Eu, pelo menos, fiz por essa forma que eu achei mais simples, né, quando eu fiz. Mas deve ter outras formas de resolver, sim. Beleza, pessoal? Show de bola, então. Vamos prosseguir. Unimap, São Paulo. Para um móvel que parte do repouso, o que isso significa? Significa para a gente que velocidade inicial é zero, ok? Partiu do repouso, ok? Velocidade inicial é zero. Temos abaixo o gráfico da sua posição em função do tempo. Beleza. A função horária que melhor representa o movimento do móvel é... Vamos lá, ele quer uma função horária que representa o movimento desse móvel, né? A gente consegue perceber que, pô, V0, então a gente tem lá a função, né? S de t igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. A gente já consegue extrair duas informações desse gráfico. A gente consegue extrair a posição inicial, que é esse cara. Então, S0 é igual a 6. E, né, do textinho aqui, né, a gente consegue tirar o quê? Que parte do repouso, então, V0 é igual a 0. V0 igual a 0. Bom, o que que isso implica, né? Implica no seguinte, que eu já vou ter o seguinte. S de t é igual a 6 mais 0t mais a sobre 2t quadrado. Então, S de t é igual a 6 mais a sobre 2t ao quadrado. Falta a gente encontrar quem que é esse camarada aqui, né? Para a gente concluir qual que vai ser a nossa resposta. Vamos olhar aqui abaixo e ver quais eu já consigo eliminar, né? Então, eu já consigo eliminar esse cara aqui, né? Esse cara aqui. Esse cara aqui. E esse cara aqui. Basicamente, o que não resta? Não resta alternativa aí. Por eliminação, beleza? Por eliminação você consegue chegar nessa alternativa. Apenas com essas duas informações aqui, ó. Né? Você mata o problema. Mas, como que eu faço para encontrar esse cara? É isso que a gente vai fazer agora. Eu conheço, né? Se eu pegar qualquer intervalo, qualquer instante aqui, tanto aqui quanto aqui, eu posso determinar quem que é esse A, né? Então, eu vou pegar para o instante 2 segundos. Então, S de 2 é igual a 16, né? Então, S de 2 é igual a 16. Então, S de 2 é igual a 6 mais A sobre 2 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 16. Né? Aqui eu tenho 4, né? 4 simplifico com esse cara, fica 2. Então, fica 2A aqui. Então, a gente tem 6 mais 2A igual a 16. 2A igual a 16 menos 6, 10. Portanto, A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 5 metros por segundo ao quadrado.
Então, uma resposta final é o quê? De fato, né? S de t igual a 6 mais 5 sobre 2 t quadrado. E aí, de fato, a alternativa aí, beleza? Então, a alternativa E. Show de bola. A figura ao lado, outra questãozinha, hein? Vamos lá. Acho que tem mais. Beleza, tem mais uma. A figura ao lado representa o gráfico horário do movimento de uma partícula onde AB e CD são arcos de parábola. Então, esse trecho aqui é um arco parábola, esse outro trecho aqui é um arco parábola, e BC e DE são segmentos de reta. Então, você tem uma reta constante aqui e uma reta que parece ser uma função linear, né? Aqui. Beleza, então vamos lá. Pergunta-se: em que intervalo de tempo a partícula se encontra em repouso? Como eu falo, quando eu falo que a partícula está em repouso, o meu S em relação ao tempo é igual a zero. Ou seja, você não está tendo deslocamento, né? Então a sua posição ela não está variando em relação ao tempo, né? Quando já começa a variar, aí a gente tem um movimento, né? E aí a gente só analisar, né? Então se eu pego, por exemplo, esse ponto, fazer de vermelho, se eu pego esses dois pontos aqui, eu percebo, né, que eles estão na mesma posição, que eu vou chamar de SI. Beleza? Eles estão ali na mesma posição. SI, né? Então, a gente tem o seguinte, que como ele não variou, né, ou como não houve variação de espaço, ou seja, não houve movimento, né? Então, qual é esse intervalo, né? É o intervalo de T2 entre T2 e T1, ou seja, o trecho BC, ok? O trecho BC. Em que intervalo de tempo a partícula está em movimento uniforme? Movimento uniforme. Movimento uniforme, a característica dele é velocidade constante. A função horária da posição é S0 mais V0, mais V de T, né? Essa é a característica. Então a gente tem que procurar algo como uma reta. O único intervalo que tem, né, é esse cara aqui, né? Onde se a gente olha para essa inclinação θ, a gente consegue ver que a tangente de θ é igual numericamente à velocidade, isso aqui é igual a constante. Ou seja, se eu pego outro instante aqui, não vai alterar, né? Eu vou manter esse θ. Então, só que a sua posição ela já está variando, então a gente tem um movimento. Só que esse movimento ele é um movimento uniforme. Então, entre T4 e T3, beleza? Em que intervalo de tempo o movimento é retardado e progressivo, né? Ou melhor, eu errei aqui, né? Eu pulei um. Pera. Opa, é aqui, né? Entre T4 e T3, ou seja, no trecho DE, né? No segmento de reta DE. Em que intervalo de tempo a partícula apresenta um movimento acelerado e progressivo, né? Para o movimento ser acelerado, a velocidade e a aceleração elas têm que estar mais ou menos ali no mesmo sentido, né? Eu sei que a concavidade desse cara aqui é maior que zero e a sua velocidade, né? Quando a gente olha para a variação da tangente, né? A tangente ela está variando, o ângulo está variando, a gente consegue perceber que a velocidade ela também é maior que zero. Então ela vai crescendo com o tempo. Então o único trecho que isso aqui acontece é justamente entre T3 e T2. Entre T3 e T2. Ou seja, no arco parábola, né? CD. Beleza? É o único trecho que acontece isso daí, né? Acelerado e progressivo. Em que intervalo de tempo o movimento é retardado, mas ele também é progressivo.
né? Aqui, né? Vai ser num trecho entre T1 e 0. Entre T1 e 0. Ou no trecho de arco parábola AB. Por quê? Porque a gente tem que a aceleração ela é negativa, só que a velocidade, apesar dela estar tendendo a zero, né? Quando ela chega nesse ponto ela fica igual a zero, ela é positiva, né? Então, como ambos são opostos, a ideia aqui é que está ocorrendo a frenagem, né? Então, está ocorrendo o que? O móvel está freando, né? A aceleração está num sentido, a velocidade está no outro, são sentidos opostos. E aí a gente tem o movimento, né? Ele se caracteriza como um movimento retardado. E ele é progressivo porque, claro, o espaço, a posição, ela está aumentando com o passar do tempo. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia desse problema. Show? Acho que deu para tirar algumas ideias legais, né? Na verdade, cara, é a aplicação, se você parar para perceber a fundo, é a aplicação de tudo que a gente estudou até agora, né? Desde a ideia do que é o movimento, né? Até a ideia do que é o repouso. Tudo que a gente estudou até agora está sendo aplicado em gráfico, né? Eu fiz 2 aulas, acho que foram 3 aulas, né? Uma de movimento uniforme, a outra de movimento uniformemente variado com relação à posição e o outro com relação à velocidade. E falei um pouquinho da aceleração também. Então, você pega aquelas aulas e olha para elas, a hora que você vai fazer os exercícios, eu acredito que você dá conta tranquilamente, beleza? Aqui eu só estou mostrando como que seria como que seria algumas aplicações, beleza? Mas é essa a ideia. Não muda. Tranquilo? Vamos para a última questão então. Questãozinha aí da PUC Rio de Janeiro. O gráfico abaixo mostra a posição em função do tempo de 2 trens que viajam no mesmo sentido em trilhos paralelos. Marque a alternativa correta. Beleza. Eu não sei, né? Isso aqui pelo menos parece. Eu não sei qual é o comportamento desse camarada aqui, né? Desse cara aqui, desse trem B. Mas eu consigo perceber que esse camarada aqui, esse trem A, ele apresenta uma característica importante, né? Esse ângulo aqui, ele se mantém constante. Ah, Micael, mas pode ser o trem A pode ser a curva de uma regressão? Pode, mas nesse caso eu acredito que não seja essa a ideia. Né? A ideia é o quê? A gente olhar as afirmativas ali e ver qual que seria a mais correta, né? Então vamos lá. Na origem do gráfico, ambos os trens estavam parados. Não, né? Por que não? Porque eles apresentam uma certa velocidade inicial. Como a gente pode ver aqui, ó. Ele tem um certo ângulo. Apresenta um certo ângulo, né? E aqui, então esse caso aqui, então a velocidade A é equivalente numericamente a tangente de θ, né? Então isso aqui é diferente de zero. E VB, vou fazer de outra cor, é esse cara aqui, né? Que eu vou chamar de alfa. E VB também é igual a numericamente a tangente de alfa. E isso é diferente de zero. Ah, qual outra conclusão que eu consigo tirar entre esses dois caras, né? Ah, eu consigo tirar uma conclusão entre esses dois caras? Consigo. Eu consigo perceber que a tangente de alfa é maior que a tangente de θ. A tangente de alfa é maior que a tangente de θ. Isso implica que VB é maior que VA, né? É maior que VA. Tranquilo? Então aqui, né, quando eles passam pela origem, né? Isso aqui tá errado. Os trens aceleram o tempo todo? Não, né? Não. Esse cara aqui, vou caracterizar ele como um movimento uniforme. Beleza? Como um movimento uniforme. E por que movimento uniforme? Porque porque para esse camarada aqui, a sua velocidade, igual numericamente a tangente de θ, isso aqui é constante, né? Então não tá mudando. Já esse outro camarada, vixe, inclusive, né, como a velocidade ela é constante, isso implica que a aceleração ela é zero, tá? Então isso tem que ficar bem claro.
beleza? Aceleração é igual a zero. Beleza. Então, os trens aceleram o tempo todo? Não. Agora o B, ele tá desacelerando, né? Ele tá desacelerando. Né? Sua velocidade está diminuindo com o tempo. Então essa aqui não pode ser também. No instante TB, ambos os trens têm a mesma velocidade. A velocidade B é diferente, né, da velocidade A. O que acontece aqui é um encontro, né? Eu tenho um encontro. Eu poderia pensar num encontro. Mas VB, naquele ponto ali, é zero, né? Porque está em repouso. E VA é igual. É diferente, já vou falar que é diferente de zero. Então, assim, no instante TB, ambos os trens têm a mesma velocidade? Não. Ambos os trens têm a mesma aceleração em algum instante anterior a TB? Também não. Né? Também não pode ser. Ambos os trens têm a mesma velocidade em algum instante anterior a TB? Sim. Sim? Sim. Por quê? Veja, VB é maior que VA, certo? Só que VB, ele, ao longo do tempo, ele tende a zero, até que ele fique em repouso, né? Então, com certeza, em algum instante, provavelmente por aqui, né? Em algum instante, sei lá, por aqui, alguma tangente em algum ponto aqui vai ser equivalente a θ, né? Então, essa resposta aí, como ele tende a zero, então em algum instante ele vai ter a mesma velocidade que V, então VB é igual a VA em algum instante anterior a TB. Por isso que essa afirmativa aqui, ela está correta. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Acho que eu fiz algumas questões aí para mostrar para vocês, né, de mais ou menos como funciona. A próxima aula a gente vai falar sobre movimento circular, ok? E aí eu já vou falar direto movimento circular uniforme e uniformemente variado. A partir de agora eu vou começar a acelerar as aulas, né? Eu acho que a noção assim, claro, antes de eu falar de cinemática vetorial, eu vou falar de vetores, e aí depois a gente fala de cinemática vetorial, acredito em 2 aulas, 3 aulas ali de cinemática vetorial. Mas vamos ver como que vai rolar, beleza? Então é isso, pessoal. Próxima aula, então, movimento circular. Já vou falar direto uniforme e uniformemente variado, e aí na outra, próxima aula, não na próxima aula, na outra aula eu vou falar provavelmente de vetores, beleza? Falar aí algumas propriedades, discutir um pouquinho sobre vetores. Tranquilo, pessoal? De boa, né? Então é isso daí. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, beleza? Que eu, na medida do possível, eu respondo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, compartilha. Ajuda o canal a crescer aqui, né? Estamos perto aí dos 100 inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu. Falou.